Olá, pessoal. Nós estamos de volta com a pastora Ana Paula Soares, do Ministério Santuário dos Anjos. E ela está contando para a gente um pouquinho da história dela, um pouquinho do muito que Deus fez na vida dela. Pastora, você disse que não tinha esse sentimento de rejeição, mas tinha esse sentimento de medo. Sim. Medo de quê? Então, aí eu fui crescendo. E quando eu fui crescendo, eu fui tomando consciência de algumas coisas. O maior medo que eu tinha, que eu sempre tive na minha vida, Carol, foi de decepcionar minha mãe. De algum dia ela dizer assim, nossa, eu me arrependi de ter pego essa menina para criar. Eu me arrependi de ter feito isso por ela. O maior medo que eu tinha era de fazer algo que entristecesse ela. Porque eu era tão grata, sempre fui, não é hoje que eu tenho essa visão, eu sempre fui muito grata. E eu tinha muito medo de decepcioná-la. Aí a gente vai crescendo e vai ouvindo muitas coisas. Porque tem muita gente que é muito preconceituosa com tudo. Eu cresci assim, na escola, por exemplo, quando eu era pequenininha, as crianças brincavam assim comigo, ah, sua mãe é preta, sua mãe é gorda, sua mãe é isso. Eu chegava em casa chorando, era um absurdo o tanto que eu chorava. Eu falava, mãe, as meninas da escola falavam que a senhora é preta, e ela falava assim, menina, você tá doida? Eu não sou preta não, para de chorar. E ela brincava assim. E isso me fez ficar forte, me fez ver que aquilo não era diferença, não era um problema. Mas quando eu fui tomando uma consciência, fui crescendo um pouco, eu ouvia algumas pessoas eu me lembro de uma senhora que era muito amiga da minha mãe. E sempre ela ia lá em casa. E ela falava, e eu sempre ouvia ela dizendo para minha mãe assim, Angélica, você é louca, pegar filho dos outros para criar, essa menina ainda vai te dar problema. Essa menina vai fazer igual a mãe dela. Eu ouvia isso muito pequena. E a minha mãe nunca falou nada ou nunca esboçou nada nesse sentido. Mas eu ouvia ela falando e tinha outras pessoas também que julgavam desse jeito. E eu pegava e quando eu comecei a crescer um pouco, eu comecei a entender que aquilo podia ser real na minha vida. E o que para mim aconteceria? O que minha mãe fez? Ela teve um filho com 13 anos e deu para os outros. Ela me teve com 16 anos e me deu para os outros. A única coisa que eu conseguia pensar era que quando eu tivesse 13 anos, a idade dela, eu também iria engravidar e ia dar o meu filho para os outros. E tudo que eu ficava pensando era no meu aniversário de 13 anos, porque para mim, dentro de mim, eu falo que a palavra ela tem um poder tão grande na vida da pessoa e a gente precisa muito observar o que a gente fala. A gente, como mãe, a gente precisa observar o que a gente fala com os filhos. A gente precisa observar o que a gente fala com alguém, porque a gente pode influenciar a vida daquela pessoa. E tudo que eu pensava era, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu preciso fugir. Quando acontecer isso, eu preciso ter alguma coisa para mim. Eu preciso sumir para que minha mãe não passe por essa vergonha. E você sabia, você tinha ideia de como que era engravidar? Ou não, você achava que você ia acordar com 13 anos e tá grávida? É assim... Claro que a gente estuda e tem, né, aquela questão dos... Hoje os meninos estão muito mais avançados que a gente, né, com 13 anos. Mas, eu com 13 anos eu brincava de boneca. Então, assim, não tinha lógica de me ficar tão preocupada com o que eu ficava, sabe? Aquilo me atormentava, Carol. Mas eu não falava nada. Só o fato de eu falar, se eu falasse, eu já achava que eu iria... Que ia acontecer alguma coisa, ou que minha mãe ia o que minha mãe ia achar de mim. E aí eu guardei isso pra mim. Eu lembro do meu aniversário de 13 anos, eu chorei o tempo todo. Porque eu pensei, agora acabou. Agora eu vou ter que fugir, porque eu não vou ter coragem de falar com a minha mãe que eu tô grávida. Sem nada. Eu não tinha namorado, tinha nada. Eu brincava de casinha, eu brincava de barrinho lá no fundo da casa. Meu Deus. Mas a única coisa que eu conseguia pensar era isso. E o tempo foi passando. E aí eu comecei a ficar um pouco depressiva com a história. Aí o tempo foi passando. Quando eu fiz 16 anos, eu fui para a igreja, conheci Jesus. Quando eu ia fazer 16 anos. E aí eu fui. E assim, eu precisava muito que Deus me ajudasse. Eu era muito triste. Não comigo, com a minha história, mas com o que eu achava que de repente iria acontecer comigo. E aí eu fui para a igreja, aceitei Jesus.
E fui. E quando eu fiz 16 anos, eu pensei, é agora. Porque não tinha acontecido com 13. Ainda dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que está presa. Que está dentro da igreja, que está buscando a Deus, mas estão presos em palavras, sabe? Em coisas do passado. E eu era uma pessoa assim. E eu pensava, vai acontecer. Eu preciso ter um jeito de sair fora, algum jeito. Eu não queria sair, eu não pensava no jeito de sair fora da situação. Eu queria saber como que eu ia fugir, como que eu não ia deixar minha mãe passar aquela situação. Uhum. E aí Deus foi trabalhando no meu coração esse tempo. Quando foi no meu aniversário de 17 anos, aí eu já estava ajudando na igreja, mas aquilo me atormentava. Eu já estava ajudando e eu ajudava na salinha das crianças, né? E aí eu lembro que no dia do meu aniversário, as crianças fizeram uma festinha surpresa. E a minha pastora, eu aprendi muito com ela. E ela me chamou e na hora eles cantaram aquela música, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nossa, eu chorei rios, né? As criancinhas cantando. E aí a minha pastora segurou nas minhas mãos. Eu nunca havia falado, Carol, com ninguém. Eu falo que Deus, Ele conhece a gente no íntimo. E a gente não tem noção de quanto Deus nos conhece. E aí ela segurou nas minhas mãos e falou, Ana, Deus está mandando te dizer que toda maldição na sua vida hoje está sendo quebrada. Glória a Deus. Você não vai ser igual a sua mãe. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Sabe? Fica livre dessa amarra, fica livre dessa maldição. Carol, foi tirado das minhas costas, acho que 1 tonelada. Eu fiquei tão livre naquela hora, sabe? Naquela hora eu falei assim, puxa vida, Deus sabe quem que eu sou, sabe? Porque a impressão que a gente tem é que a gente está assim, pequenininho no mundo e que Deus tem tanta coisa para resolver que Ele não está se importando com a gente, ou que Ele não está ouvindo as bobagens da gente, está assim, sabe? Aquilo para mim me matava por dentro. E naquela hora foi uma corrente me livrando, sabe? Eu livre das correntes mesmo. E eu fiquei livre totalmente. Glória a Deus. E assim, foi lindo esse dia. Foi libertador mesmo. E daí começou realmente... Você começou a ser a Ana Paula, sim, que Deus tinha te criado para ser. Sim, aí eu entendi que eu poderia, sabe, chegar mais longe. Glória que Deus tinha um plano para minha vida. Glória e aí foi acontecendo, aí eu me casei, ia fazer 19 anos, casei novinha, mas sabe, tudo assim, muito dentro da palavra, muito certinho. Hoje eu tenho 2 filhos, o Christian com 14 anos, o Mateus com 6. Minha família é uma bênção, nós somos pastores aqui na cidade. Quantas pessoas, sabe, vêm e conversam com a gente do tanto que tem sido abençoados através do nosso ministério. E isso não é glória minha, não é do meu marido, é de Deus. E Carol, e uma coisa assim, Deus, Ele promete e Ele cumpre. Em 2006, a minha mãe, a dona Angélica, ela adoeceu. Ela teve um AVC e ela ficou internada e ela acabou falecendo. 3 dias antes dela falecer, a gente tinha que ir ficar com ela, porque ela já tinha 72 anos, então tinha que ficar 24 horas cuidando dela. E como ela teve um AVC, tinha hora que ela estava mais lúcida, outras horas não. E um dia, eu estava com ela no quarto e entrou um médico. E o médico examinando, conversando, e de repente ele olhou para mim e falou, quem é essa moça com a senhora, dona Angélica? E esse dia ela estava tão bem, tão lúcida, sabe? E ela pegou e falou assim, era minha filha. Aí ele olhou para mim e falou, filha? Ela falou, é. Aí ela contou a história, eu criei ela, eu que cortei o cordão dela, umbilical, eu criei ela desde o dia que ela nasceu. E contou uma parte da história. Aí o médico olhou para ela e falou com ela assim, mas tem cara de que deu um trabalho, hein, dona Angélica? E naquela hora, ela virou e falou para ele assim, nunca me deu um trabalho. Nossa. O meu orgulho é ter ela como filha. Nunca me decepcionou. Carol, naquela hora, eu senti Deus cumprindo, sabe? A promessa dele na minha vida. Glória a Deus. Nossa, é difícil falar. Porque assim, Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes.
E quando ela falou, era sabe assim, a chave que faltava para que meu coração tranquilizasse, para que eu soubesse assim, não, realmente eu consegui, graças a Deus eu consegui. Quando ela disse, nunca me decepcionou, sempre tive orgulho dela, eu entendi que Deus estava na minha vida e que Deus estava selando a promessa dele. Ela, depois de 3 dias, o Senhor a levou. E eu chorei muito. Foi a hora que eu me senti desamparada, que eu me senti órfã, que eu me senti sem mãe, sabe? Que eu pensei, quem que vai contar a minha história? Quem que vai falar de mim? Mas até hoje, quando eu lembro, o Espírito Santo me consola com essas palavras. Eu não esqueço do rosto dela falando. Eu não esqueço do médico, sabe? Porque naquela hora foi o selo de Deus na minha vida. Ela falou, eu tive o que eu mais tinha medo. Era o que o inimigo plantava, né? A semente do inimigo no meu coração era, você vai decepcionar a sua mãe. E o que eu mais tinha medo. E a última palavra dela foi, pra mim, sempre tive orgulho de ter você como filha. Nunca me arrependi. Nossa, isso foi assim, sem palavras. E é onde eu não tenho outra coisa a não ser agradecer. Glória a Deus. Agradecer mesmo, porque Deus foi muito bom para mim. Amém. Sabe, as pessoas, eu sempre digo isso para muitas pessoas, nós temos a escolha. Um dia, Abraão e Ló, eles iam se separar, cada um ia seguir o seu caminho. E Abraão olhou para Ló e falou, Ló, olha aí as terras e escolhe qual caminho você quer. E Deus faz isso com a gente. A gente tem um caminho e a gente pode escolher para onde olhar. Eu poderia olhar porque eu fui abandonada, porque a minha mãe me deixou, porque eu fui criada numa família que não era minha. Mas eu escolhi olhar porque eu fui acolhida, porque eu tive uma família que me amou, sabe? Porque Deus foi bom comigo. Se hoje eu tenho tudo que eu tenho, se hoje, sabe, a gente não é nada, mas se hoje eu consigo ser um pouquinho do que talvez Deus, né, tem planejado para mim, eu prefiro olhar para isso. É muito melhor, você vive muito melhor. Quantas pessoas, Carol, são revoltadas com a vida? Quantas pessoas eu converso nesse tempo, são 16 anos de ministério, quantas pessoas eu converso e essas pessoas estão revoltadas porque foi abandonada pela mãe, porque o pai não as criou, porque foi abandonada pelo marido, porque o filho não dá valor. E ao invés de olhar para as coisas boas, o segredo é olhar para aquilo que é bom na vida da gente. E a gente consegue ser grata. Quando você consegue ser grata, eu sempre falo isso, a gratidão abre portas. Se tudo que eu consegui até hoje, tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu sou até hoje, é porque eu fui grata. Eu soube agradecer cada pedacinho da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana, tem muita gente em casa agora que está aprisionado com alguma coisa, que está preso a alguma coisa, alguma semente que o inimigo pôs ali no coração dessa pessoa, que impede dela crescer, que impede dela ter o melhor de Deus para a vida dela, que impede que ela prospere, que ela realmente tenha o melhor, tenha aquilo que Deus tem preparado para ela. Nesse momento agora, eu queria te pedir que você usasse esse tempo que a gente tem aqui para fazer o que o Senhor tocar no seu coração. Se você quiser orar, se você quiser ter uma palavra para essas pessoas, o que o Senhor colocar no coração, eu queria que você falasse com as pessoas que estão em casa, porque eu sei que elas que estão aí do outro lado, o Senhor escolheu as que estão aqui assistindo hoje. A sua história, esse momento aqui, o Senhor preparou para tocar a vida das pessoas que estão lá, do outro lado. Então eu queria que você falasse o que o Senhor colocar no seu coração para essas pessoas. Sim. Olha, Carol, o versículo da minha vida é Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 15, que diz, pode uma mãe se esquecer do filho, ou não se compadecer da criança que amamenta, ainda que ela se esqueça, todavia eu me lembrarei de ti. Glória a Deus. O versículo 16 diz, eis que tenho gravado o teu nome na minha mão, na palma da minha mão, e jamais me esquecerei de você.
Esse é o meu versículo. E é o versículo que eu quero deixar para as pessoas, sabe, que estão nos assistindo agora e que de repente estão passando exatamente por essa situação. Talvez não foram abandonadas pela mãe, como eu fui. Talvez não foram abandonadas pelo pai, mas foram abandonadas pelo marido. Se acham vítimas de alguma situação que na vida ela tenha passado. Na vida nós vamos passar por inúmeras situações. Se eu tivesse carregado esse peso comigo, e no meu decorrer da vida eu já passei tanta luta, tanta coisa, tanto sofrimento, já chorei tanto, mas se eu tivesse carregando esse peso lá do começo, hoje eu não aguentaria o sofrimento e de repente eu estaria prostrada. Mas a gente tem a escolha de deixar as coisas ruins para trás. A gente tem a escolha de olhar para aquilo que é bom. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo que acontece na vida da gente, toda perca que nós temos, tem a dor da perca, mas ela tem algo bom que Deus quer nos ensinar, que Deus quer nos dar. Então, para onde que você quer olhar? Para onde que essa pessoa quer olhar? Isso vai definir onde que ela vai chegar. Amém. Então, que a minha palavra é que o Senhor venha guardar o coração dessa pessoa, sabe? Que o Senhor venha dar força e que os olhos dela estejam ali voltados para as coisas boas, para ser grato, para agradecer. A chave da vitória na vida da gente, a chave da alegria, a chave do amor dentro de casa. Se uma mãe quer que o filho a ame, ame o filho. Se a mulher quer que o marido a ame, ame o marido. Se a filha, o filho quer que o pai, a mãe o ame, ame os pais. Amém. Quando a gente faz primeiro, vem o retorno para a vida da gente. Esse é o segredo, é muito fácil. É fácil a gente ser feliz, não é verdade? A gente que complica. É verdade, a gente é que complica a situação. Isso. A gente é que vai misturando as coisas, né? Vai não entendendo e vai complicando. Sim. Eu queria te pedir agora que você fizesse uma oração. Uma oração mesmo, pelas pessoas que estão em casa, por mim, pelas pessoas aqui da TV, por todo mundo que vai ter acesso a essa entrevista, a esse testemunho. Amém. Que você orasse por essas pessoas. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu quero que você seja transformado pelo Espírito Santo através dessa palavra. Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha casa, Deus transformou a minha família. Ele vai também transformar a sua em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver e nós vamos orar e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo que está aqui neste lugar também vai alcançar você. Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença junto com a Tua serva, Carol. Meu Pai, nós clamamos a Ti por cada vida que nos assiste, por cada vida que está orando, por cada mulher, por cada homem, por cada jovem, por cada criança. E eu te peço, meu Deus, alcança essas vidas, quebra as barreiras, lança por terra as muralhas. Meu Pai, que os olhos dessa pessoa estejam voltados para aquilo que vem do Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Dá vitória, meu Pai, para o Teu povo. Abençoa, meu Senhor, cada vida que está diante de Ti nessa hora clamando e buscando, pois nós cremos que o Senhor tem grandes coisas, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que muda a história e nós Te louvamos em nome de Jesus e você diga amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, Carol. Então assim, foi muito bom para mim estar aqui, de verdade. A honra foi toda minha. Foi um prazer te receber aqui, contar a sua história. Não é a primeira vez que eu conto a sua história, a primeira vez que eu contei foi na revista impressa ainda, e foi um dos... Eu lembro que saiu na mesma edição o seu testemunho e o da missionária Elisângela. Sim. E foi uma das edições mais difíceis que a gente já teve na revista, mas uma das que também mais frutos deu, mais vidas foram impactadas, Amém. mais pessoas foram alcançadas. E eu sei que isso vai se repetir aqui Amém. hoje. Eu creio que o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem colocado algumas pessoas no meu coração, pessoas que eu tenho orado por elas, pessoas que estão comigo
e que desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que estariam por mais tempo, eu sabia que tinha uma obra maior para que fosse feita junto. Você é uma dessas pessoas, o pastor Delmir, a pastora Bruna, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, e algumas outras pessoas que eu sei que o Senhor tá, não que Ele precise, mas Ele está contando com a gente para falar dEle, para fazer a obra dEle. E foi uma honra realmente te receber aqui. Eu queria te agradecer muito, muito, muito e falar que eu te desejo de todo o coração que os planos de Deus continuem a se cumprir. No próximo bloco, para você que está em casa, hoje a gente vai ter mais um bloco com a pastora Bruna e o bloco Eu Decido Ser Feliz. Esse bloco nasceu do primeiro programa que a gente fez. As pessoas começaram a buscar a pastora, entrar em contato com ela, pedindo ajuda, pedindo orientação com relação às coisas que ela contou aqui, que tinha vivenciado, e com relação à cura que Deus fez na vida dela. E no próximo bloco a gente vai ver isso. Esse testemunho da pastora Ana Paula, essa parte do bloco do Eu Decido Ser Feliz com a pastora Bruna, você vai poder ver no nosso site também, no www.revistaliança.com.br. A gente volta já já e eu aguardo vocês.